Pediatria, hoje vice-reitor de ensino de graduação da Universidade de Fortaleza, Unifor, o professor Henrique Luiz do Carmo Sá, um querido amigo, pediatra, professor, e também outro pediatra mais dedicado à pneumopediatria, um professor titular de pediatria e pneumologia pediátrica da Unicamp, de São Paulo, um querido amigo, o professor José Disseu Ribeiro, que tão gentilmente aceitou trazer aqui para o nosso grupo suas inspirações oriundas aí das chamadas artes cinemáticas, né? Em especial o filme Sociedade dos Poetas Mortos, com o nosso subtítulo Tradição, Honra, Disciplina e Excelência. Então, tenho o maior prazer, falo em nome também do professor doutor João Macedo Coelho Filho, que é o nosso diretor da Faculdade de Medicina. Ele daqui a pouco estará entre nós, tá? Imagina aí a quantidade de obrigações que ele deve estar tendo sobre os seus ombros nesse momento aí de decidir o futuro, né, os próximos passos da nossa faculdade. Muito bem, então sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estou vendo aqui muita gente na nossa sala. Queria agradecer novamente aos dois professores que estão hoje com a gente. Dizer que semana que vem teremos novamente, quinta-feira, eu vou fazer a apresentação daqui a pouco. É a professora Maria Lúcia Bose Magalhães, que está aqui conosco. E agora eu vou ter o maior prazer de passar a palavra ao nosso amigo, professor doutor José Disseu Ribeiro, para iniciar aí a sua exposição. Professor Disseu, fique totalmente à vontade. Cumprimentar e agradecer o meu grande amigo e distinto colega, o professor Dr. Álvaro Leite, professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, pelo convite para participar desse evento sobre humanidades médicas. Eu estou iniciando nessa área, a minha área sempre foi uma área mais técnica, e juntamente com o professor Henrique Luiz do Carmo Sá, vice-reitor de ensino e graduação. Olha, dizer para vocês que é uma honra e uma alegria poder estar aqui com vocês nessa manhã e participar desse evento e ter a oportunidade de discutir 3 princípios que estão nesse filme, que é arte, ciência e educação. Como eu falei, eu tive uma formação muito técnica. O Henrique estava falando que, na realidade, os pediatras estão se dedicando mais a essa área de humanidades. E eu, depois de 40 anos, vou começar, viu, Henrique? Então, para mim é uma alegria muito grande e agradecer poder estar aqui com vocês, né? Na realidade, sobrou muito pouco tempo para mim nesse período, mas agora eu acho que eu vou poder aprender bastante. E uma dessas situações pelas quais eu me interessei foi porque eu conheci o Álvaro. E vi que nós, na medicina, precisamos ter mais um componente holístico, mais cheio de arte, de vida, que somente um componente tecnicista, né? E eu vi que o Álvaro se parece muito com o professor Keating, que é o Robin Williams do filme, né? Essa paixão que ele tem pela arte, pela medicina e pela ciência me motivou também a lembrar desse filme, que eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? E outro aspecto também é que nós criamos um grupo, né? E isso tem a ver muito com o Álvaro, né? Que criou, que ajudou a participar, que é aí do Ceará, o Sarinho de Pernambuco, o Paulo Camargos, que está aqui conosco, de Minas Gerais, o Fischer de Porto Alegre e eu de Campinas. Então, nós temos uma amostra quase do Brasil inteiro. Uma vez por semana, a gente discute um pouco de arte dentro da humanidades médicas, né? E com esse grupo, o meu aprendizado, o meu alumbramento, né, que é uma palavra muito forte, que o Álvaro fala muito, e alegria nesses nossos encontros têm sido muito importantes para diminuir um pouco o sofrimento, aumentar a nossa amizade, diminuir a saudade, né, e aumentar as esperanças de um mundo melhor e mais amigo, né? Numa dessas reuniões, um dos componentes, o professor Fischer, dizia que um dos objetivos das nossas reuniões seriam as necessidades de ensinar a ajudar os alunos de medicina e residentes a pensar.
Então, por essa oportunidade, agradeço ao Álvaro, agradeço o professor Henrique. Eu estou muito honrado e feliz de poder estar aqui com vocês. Por que nós escolhemos esse filme? Porque esse filme, justamente, ele mostra três bases e princípios, aliás, 4 princípios da educação. O filme tem uma conotação de educação, arte e ciência muito intensos, né? A arte está envolvida nos poemas e poesias que são citadas, os autores que já haviam morrido e contribuído para a literatura e para a arte, e todas as cenas foram feitas em sequência. Então, além de ter uma fotografia muito bonita, uma história muito bonita, né? Ele trata de 3 importantes situações da vida, que é a arte, a ciência e a educação, e é lógico que fica subentendido que o professor queria que tivesse um desfecho epicurista, que tivesse um equilíbrio nas situações da paixão e da arte envolvida com isso. Então, e discutir um pouquinho sobre a entropia e a entalpia nessa tríade, né, que eu chamei de ACE, de ACE, né, que tem até a ver com o gene, com o receptor do coronavírus, né, mas nós vamos citar isso mais para frente, assim, em termos de comparação. Mas as implicações, né, que podem surgir da arte, da ciência e da educação. O filme Peter Weir, estrelado por Robin Williams, né? Ele conta a história de um professor de literatura inglês, todos nós assistimos, quem não assistiu o filme, mas aluno da própria academia onde ele vai lecionar, e era um professor de Estados Unidos, foi chamado de professor expositando, né? Essa academia era considerada praticamente a melhor academia dos Estados Unidos, era uma academia só para alunos meninos, masculinos, né? Mas famosa pela rigidez e tradição de valores burgueses e conservadores, associado também e apoiado pelos pais, né, dos alunos, e só entravam meninos. E tem uma conotação interessante, porque faz 70 anos. O filme é de 1959. Acho que está dando uma reverberação. 1959 é a época do filme, né? E foi filmado em 89, então 30 anos entre a história e a filmagem, né? Ele veio para o Brasil em 90, e 2019, se comparar, nós temos então 30 anos de discussão entre a arte, a ciência e a educação que se passa na época do filme, né? São 60 anos de evolução. É óbvio que tanto a arte, quanto a ciência, quanto a educação tiveram modificações fantásticas dos acontecimentos políticos e sociais que vêm ocorrendo no mundo de uma maneira muito intensa nos últimos anos, né? Desde aí, o Henrique sabe muito mais e vai poder comentar muito mais com isso. Nesses 60 anos, as modificações da ciência, principalmente nos aspectos tecnológicos, políticos e sociais. Mas o filme não perde uma beleza histórica de como era a educação há 60 anos atrás, principalmente nas escolas tradicionais, de um sistema bem documentado, de um sistema bem estabilizado, que era o sistema capitalista americano. Essa academia ela se orgulhava por formar grandes líderes masculinos, né? Era uma escola essencialmente só para meninos, e uma sociedade então, de influência muito grande dos pais e que tinha basicamente 4 princípios, né? Tradição, honra, disciplina e excelência. Como nós vamos ver, esses valores, a discussão desses valores daquela época para hoje, como isso pode ser modificado, a gente deixa mais para a pergunta. Mas o que existia naquela época, 1959, na época do filme, já era uma época em que existia esses princípios da educação e das escolas, e que aos poucos, vocês que estudam mais humanidades, mais educação, veem que eles foram mudando. Esse filme recebeu muitas aprovações, tanto de profissionais especializados, quanto do público em geral. Foi um filme que recebeu uma aprovação muito grande, principalmente na época, 1990, onde nós estávamos dando esse turbilhonamento de modificações na educação, né? Recebeu, inclusive, o prêmio de melhor Oscar de roteiro original, não foi o melhor Oscar, mas foi numerosos prêmios, né, pela crítica. E a Sociedade dos Poetas Mortos, o filme buscava
uma reflexão sobre o sistema de ensino e também a própria sociedade, voltada a produzir uma mão de obra barata e especializada e suprimindo os anseios e as individualidades de cada ser humano. Mas o tema central é o conflito entre as necessidades e as vontades dos jovens de viverem intensamente, bloqueada por um sistema de ensino muito rígido e autoritário que tolhia os alunos e a busca de outras visões do mundo. E o catalisador, o que realmente explodiu em termos de vivência dos jovens, foi o professor Keating, né, que surge para instigar os alunos o pensamento crítico e pessoal. Mas esse espaço para esse pensamento, naquela escola de tradição muito rígida, foi muito complexa, como vai mostrar a evolução do filme, né? E ele lutava para que os alunos, então, pudessem ter esses pensamentos críticos. E ele era um professor nada convencional, que confronta os valores ultraconservadores, né, da Academia Welton e busca valorizar a expressão artística e liberdade dos alunos, aspectos que eram limitados pela instituição, né? Que era preparar alunos masculinos para ingressarem basicamente na Harvard, né? E tornarem-se médicos, advogados, engenheiros e advogados, né? Médicos, engenheiros e advogados. Essa era a função, basicamente, na história, e economistas também. E o que o professor fez na época foi tentar manter os princípios, mas acrescentar outros princípios que ele achava importante, com perguntas, aproximação, desafios, atenção crítica e paixão pela arte e até pela ciência, sem modificar o que já existia na escola. Isso fica subentendido no filme, em longo prazo, no decorrer do filme. E o que chama atenção, como em toda classe de alunos, é que existe muita heterogeneidade de personalidade, de aptidões, formação no ensino médio, uma escola preparatória para elites masculina, né? E os alunos são surpreendidos por um método que, em 1959, era muito diferente, né? E eram um pouco ortodoxos, que o Keating, que era o professor, que ensina os alunos a tornar a vida extraordinária, né? Um sentimento que ele resume na expressão latina carpe diem, que ficou muito conhecido como uma das frases mais conhecidas do cinema. Entre as 100 frases conhecidas do cinema, ficou essa daí. E aí ele tem coisas exóticas de fazer com que os alunos subam nas mesas, que expressem as suas ideias, né? Isso lendo poemas, e lendo poesia e literatura, e ensinando para eles como melhorar a vida no dia a dia. Né? Ele se opõe ao sistema vigente na época, né? E ensina que, através da arte, eles poderiam melhorar os 4 princípios que a escola tinha, né? Mas isso era considerado, principalmente na leitura de poemas e de poesia, era considerado um extremo tabu para a época. Mas ele tinha uma missão, que era ensinar os alunos a aprender a pensar com críticas e dizendo que palavras e ideias podiam mudar o mundo. A arte e a poesia podiam ajudar muito e que eles podiam, tirando o sumo da poesia e da arte, melhorar a ciência e melhorar a educação deles. Ele dizia que o que eles estavam sendo treinados, que era medicina, direito e engenharia, basicamente que predispunha ao alto grau, que era ir para Harvard, são profissões nobres e necessárias para manter a vida. Então, isso fica muito bonito no filme, porque tem algumas críticas que às vezes possam não ter entendido o papel do professor, que foi muito interessante, ele é perfeito nisso, ele não tirava aqueles princípios que a academia tinha, embora muitos podem sofrer um lado crítico, mas ele falava que a poesia, a beleza, o amor, o romance dão vida à vida. E isso a gente vê, e esse é um slide que eu copiei do Álvaro, a ciência pode classificar e enumerar órgãos de um sabiá, mas não pode medir seus encantos. A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem nos encantos do sabiá. Então, isso do Manuel de Barros mostra que realmente a gente pode colocar uma vestimenta na ciência
colocar arte junto com a ciência. Se a gente conseguisse isso, o que é mostrado no filme, a gente poderia tornar a vida mais fácil, o carpe diem poderia ser melhor utilizado. E é com isso que ele diz que deveria, dentro dos princípios da academia, os alunos deveriam incluir o carpe diem, deveria tornar a vida mais tranquila, a vida mais fácil, tornar a ciência, porque nós temos vários episódios que eles iam para as aulas de ciência, de matemática, de física, de química, né? E ele dizia isso através da poesia. Por exemplo, aqui, que a flor, não deixe muito tempo para ver uma flor, porque ela pode desaparecer. Ou seja, a poesia é muito bela, e aí nós temos muita coisa de poesia, inclusive, uma das poesias mais bonitas, que é tirado desse poema, do filósofo Horácio, fala sobre o carpe diem, que veio daí. Mas o carpe diem, ele é baseado em 3 situações que a vida nos exige, que é a resiliência, esperança e a praticidade, ação e trabalho. Esse poema é muito bonito, que foi dirigido a uma personagem feminina, Leucónoe, que o poeta diz que não procure adivinhar o futuro. É feito em 3 partes, e a primeira parte é tipicamente da resiliência, a segunda de esperança, e a terceira, olha, como a vida é breve, em curta e longa esperança, de inveja o tempo voa, enquanto nós falamos. Trata, pois, de colher o dia de hoje, que nunca o de amanhã merece confiança. Então, é muito bonito a arte colocada, depois vocês podem ler para a gente caminhar mais para frente, a arte colocada, resumida, em 3 partes. E é o que nós precisamos ter hoje em dia para sobreviver. Para suportar a vida, principalmente o lado mais difícil da vida, por isso que a vida não é longa, não ninguém suportaria, a resiliência, mas a esperança, né? E a praticidade, que vem de ação, trabalho e prazer. Mais ou menos isso é o que ele queria passar para ler, né? De onde vem o carpe diem? Para ler, para que os alunos pudessem ler. E essas 3 partes que tem no poema de onde veio o carpe diem são muito mostradas no filme. A resiliência é mostrada por um aluno, que é o personagem principal, que morre, já vou contando no final, né? Ele suicida, que é o Neil. Ele tem um pai muito rígido, o pai só queria que ele fosse médico. Você tem que ser médico, porque eu gastei muito dinheiro com a sua formação, você tem que ser médico. E ele não queria que o filho fosse jornalista, porque o filho cuidava do anuário da universidade, da faculdade, da academia, e ele não deixou, falou para ele sair. Ele não queria que ele tivesse nenhuma ação que podia atrapalhar a carreira de medicina, e depois o menino vai querer trabalhar no teatro, ele disse também que não. Então o pai tolhia tudo, você só tem que estudar para ser médico. E ele falou, não, você sabe. E ele falou, você aguenta isso? Ele falou, você sabe que eu aguento, mas a revolta dele era muito grande por isso. A esperança é mostrada até nas fotos. Ele mostra uma foto da turma de 1902, por aí, e falava, olha, quantos olhares tem desses indivíduos, mas eles já estão mortos, muitos deles. Então nós temos que ter esperança, temos que ter praticidade, temos que aproveitar o dia de ação, trabalho e prazer, né? O que cada um, como era uma classe, todas as classes são heterogêneas, do ponto de vista de aluno e do ponto de vista de qualquer classe, onde tem mais que uma pessoa, já é heterogênea em relação a muitas coisas, né? Então, eles partiram para isso, partiram para aproveitar isso e para fazer as... Descobriram que o professor Keating tinha uma sociedade, na época que ele frequentou a escola, né, eles tinham uma sociedade de poetas mortos, onde eles liam os poemas, onde liam as poesias, onde eles liam contos de poetas que tinham morrido, para poder ter momentos de prazer com a arte da literatura. E ele dizia que os poetas dedicavam
mostra a poesia e os contos da literatura de uma maneira muito intensa e muito forte para os alunos. E o objetivo era mostrar ou ver que os alunos sobrecarregados com as atividades e responsabilidade de um futuro maçante desenvolvessem os seus corações de sonhos e fantasias, né? Com reflexões sobre o papel da existência de cada um. Ele instigava os alunos a pensar. E os garotos começaram a modificar o comportamento, criaram uma sociedade dos poetas mortos também, né, que não era sancionada pela escola, né? E na caverna eles tocavam, cantavam, tocavam instrumentos e desenvolveram mais a sexualidade, a arte, a poesia e melhoraram dentro daqueles princípios. Eles estavam indo muito bem depois que criaram a sociedade, mas é lógico que também trouxe conflito. Mas enquanto isso, nas reuniões deles, eles liam poemas de Lord Byron, que aí fala despertando a sexualidade, né? Uma fase de juventude, uma fase de sexualidade muito expressiva, né? Ela caminha situação de vida que eles estavam despertando uma coisa ou outra. Esse poema é muito bonito, eu deixo aí, depois quem quiser ver, ler o poema inteiro, mas mostrando a beleza do caminhar de uma jovem vista por um adolescente numa fase de sexualidade muito intensa. E o filme é muito cheio de frases, mas que essas frases se transformam em atitudes para a vida deles, né? E essa frase Carpe Diem, então, que ficou muito intensa no filme. E aí tem numerosas frases, mas eu vou dizer essa última, porque tem muito a ver com uma situação que vai acontecendo, porque na formação da Sociedade dos Poetas Mortos, como não era autorizada, acontecem situações de conflito entre os jovens. Mas ele chama e diz a eles: na vida há tempo para arriscar e tempo para ser cauteloso. Um homem sensato sabe qual é o momento certo para cada uma dessas coisas. Porque depois nós vamos ver que o que acontece termina sendo jogado como culpa do professor Keating. Mas ele chama os alunos e mostra para ele: olha, né, na vida há tempo para arriscar e tempo para ser cauteloso. E isso é muito forte no filme. E outro aspecto muito importante do que ele vai fazendo nas aulas, não importa o que dizem a você, palavras, atitudes e ideias, que eu chamei de pai, podem mudar o mundo. Isso nós vemos no curso de graduação, de pós-graduação. Ideia custa caro. Nós temos que fazer um projeto de pesquisa. Dias atrás, um aluno chegou perto de mim: professor, eu queria fazer pós-graduação. Falei: que ótimo, que coisa boa. Você tem alguma ideia? Ele pegou e falou: não tem nenhuma ideia. Eu falei: eu também não tenho, eu estou com 10 alunos e no momento eu não tenho. Ideia custa muito caro. Ideia, basicamente, é uma competência do indivíduo na fase produtiva da vida, que é entre 20 e 50 anos, a fase mais produtiva, não a fase produtiva. Mas as grandes competências na arte, na ciência, na educação, tecnologia, esporte, tudo é feito por indivíduos mais ou menos entre 20 e 50 anos. É lógico que os outros complementam. E eles são muito importantes na orientação. Um técnico da seleção brasileira não joga como o Neymar. Ele que tem a capacitação técnica, mas o técnico, que pode ter 60, 70, 90 anos, pode orientar. Então, ele passa muito nesse filme uma situação de importância, que é palavras, atitudes e ideia. Uma atitude realmente de um professor pode mudar muito, né? A palavra e a ideia, tudo podem mudar. E já que palavra e atitude mudam a ideia, eu trouxe esse filme, com permissão do professor Álvaro, para mostrar para vocês. Esse filme é 2 minutos, é autoexplicativo, queria que o Fábio passasse para nós. Você passa aí, Fábio.
Se puder voltar aos slides. E está aí a nossa resiliência, que o professor tanto fala no filme, né, que é muito importante a resiliência, mas também a capacidade de ter ideias e de mudar as coisas através de palavras, né? Ok. E isso é muito mostrado, fica subentendido no filme, se a gente pode ver isso. Eu acho que o bonito são essas nuances de poder ver essa variabilidade de coisas que existe. De um lado a tradição, a honra, a disciplina e a excelência. Ninguém duvida que excelência e disciplina, principalmente, são extremamente importantes na educação, né? Nós precisamos disso, o mundo precisa disso, a ciência é feita disso. Mas como que a gente pode colocar do outro lado coisas que podem auxiliar isso, que era o que tinha de base, mas isso era feito de uma maneira muito rígida, muito cruel, às vezes até, porque não permitia nada, e nem é falado da ética, aí, que é uma coisa que vocês da humanidade sabem mais. E vários autores já haviam citado isso, vem sendo mostrado, mas esse filme consegue reunir. O próprio Charles Chaplin dizia que o verdadeiro significado das coisas é encontrado ao se dizer as mesmas coisas com outras palavras. Nós podemos atenuar. Nós vemos o quanto que palavras fazem doer. Nós temos uma situação de políticos falando frases extremamente desconexas, frases difíceis para a população, frases sem amor, né? Frases sem arte, né? Então, eu acredito que do lado em vermelho nós temos o que a escola tinha, mostra no filme. Mas veja, onde é que estava a didática, a inteligência, a comunicação, né? Naquela época, os professores fumavam dentro das salas, os professores tinham um poder hierárquico muito complexo, né? Em relação aos alunos. E a paixão, a ética pela ciência, pela arte e pela educação não eram tão suficientes para manter uma viga mestra entre esses princípios que tinha na Academia Welton, né? E lembrar que vários poetas, o que nós vemos na educação própria da medicina veio muito da poesia, da arte, já existia esse lado. Então, se a gente colocasse essas situações da arte junto com uma ciência muito tecnicista, será que nós não poderíamos melhorar mais o aprendizado, né? Isso fica para o Henrique, né? E nós temos essa heterogeneidade dos alunos, né? É bonito ver que cada um deles despertou uma coisa, né? Um despertou a paixão pela arte, no caso do Neil, e o Todd, que era um menino cujo irmão tinha sido o melhor aluno da academia, desperta a timidez. Ele era muito tímido e ele fica encantado. Como ele era um gênio, porque vem de uma família extremamente inteligente. O irmão dele tinha sido o melhor aluno da Harvard, da própria escola, né? E ele também estava no mesmo caminho do irmão, mas ele percebe tudo isso, né? O que outros não percebem é tão interessante, né? A vida é uma curva de Gauss, onde varia do percentil 2,5 ao 95,5, e uns percebem a grandeza e outros não percebem, e percebem até um lado ruim, né? No andamento da educação do professor, que talvez não tenha conseguido passar para todos. E aí entra aquele espírito epicurista, né? Que a procura moderada dos prazeres, talvez, que tenha faltado para eles, né? E os desejos exacerbados que causou conflito entre a própria sociedade deles, que foi... é lógico que eles tiveram arte, paixão, sexo, música, ciência e política, discutiam nas reuniões, através dos poemas e da poesia, discutiam tudo isso, né? E coisa que estava muito longe, mas até que um deles falou, mas está faltando mulher, como é que pode uma academia só ter homem, né? Falta mulher. E ele publicou no jornal, no anuário da academia, olha, essa academia precisa ter isso. Era uma coisa extremamente agressiva para a época, né? E eles começaram a ter muito conflito com os pais e com a academia, e resulta numa coisa dramática, que é o não suportar o que podia ser feito, que é o suicídio de um dos principais jovens da Sociedade dos Poetas Mortos, 2. Nós tivemos a primeira, que foi do próprio professor, e essa seria a segunda, né? Porque o pai descobre o envolvimento dele no jornal, depois no teatro, dizendo não, é não, é não, e ele termina, eu fui bem, eu fiz, eu queria isso, mas a mãe
também, que era mostra esse lado de muita submissão do poder feminino com o masculino, né, na época, e ele não suporta e termina suicidando. Outro aspecto fantástico que é muito mostrado é a reação da morte do líder. O Neil era um líder, né, da Sociedade dos Poetas Mortos. Ele não suporta a rigidez da família e da escola, mas muito mais da família, por não poder fazer o que ele queria em relação à arte. São as fases porque passam os meninos jovens em relação à morte do grande amigo, que é a negação, a raiva. Isso é mostrado na beleza da fotografia do Inverno, né, a depressão e a aceitação. E, em contrapartida, já quase terminando, a reação da família, a reação dos colegas, que é muito expressiva, e a reação da academia. E, realmente, como toda morte, um dos aspectos envolvidos na morte é a culpa, né? Alguém tinha que ser culpado por tudo isso. Então, e cada um, é muito interessante como que cada um vê o acontecimento da morte frente do líder, praticamente, assim, intelectual, e o líder da Sociedade dos Poetas Mortos, a reação dos meninos, que passam por todas as fases de negação da morte, que nem todos passam, mas um deles culpa o professor pela punição e a sua participação e nomeia os outros membros. Ele diz para a escola que realmente existiu uma culpa por estimular de uma maneira excessiva os alunos para a arte. Isso causa uma revolta na maioria dos alunos, termina acontecendo uma grande confusão entre eles, mas aí está as fases das passagens da morte, né, a aceitação, todas aquelas, né? E termina realmente com a demissão sumária do professor Kippen. Ele é mandado embora da escola, né? E a justificativa é que os métodos pedagógicos dele incentivavam os meninos a cometerem atos de rebeldia, né? E um aspecto muito bonito é que quando no final já do filme, ele vai pegar os seus pertences na sala de aula e os alunos ficam quietos e sobem em cima das mesas, né? E o aluno que tinha denunciado o professor como o culpado, possível culpado pela morte do Neil, ele pede para o próprio construtor do filme para que ele ficasse sentado, porque ele fala: o meu personagem não merece levantar, né? E eles declamam um dos poemas mais bonitos que foi dedicado, que era o Capitão, Meu Capitão, que foi feito por Abraham Lincoln, né, que mostra a luta, né, a luta da vida, e quando você está voltando num barco, já morto, mas todo mundo te esperando, ou seja, vencido pela morte quando estava para vencer na vida, uma coisa mais ou menos assim. É um poema muito bonito, do Walt Whitman, um grande escritor, né, americano, que mostra realmente a beleza, né? E um dos aspectos, às vezes, críticos do filme é que fala: mas ele queria ser chamado de capitão. Não, ele mostra que nós devemos levar a nossa vida como um lado bom de um capitão que luta pela vida, que luta pelas suas ideias, que luta pelo que pensa, que luta para que a vida seja mais fácil de ser vivida, né? Então, esse poema é muito bonito e é o poema, basicamente, final. Aí tem muitos poetas e poesias, só para terminar, né, relacionados ao filme Sociedade dos Poetas Mortos, e aqui um do Salvador Dalí, que o tempo é uma das poucas coisas importantes que nos restam. Então, carpe diem, né? Mesma coisa, já falada por outros poetas. Dalai Lama: só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Vejam, os poetas, eles falam a mesma coisa várias vezes, né? É carpe diem. E isso foi feito por Horácio lá em milhares de anos atrás, né? Então, associar a arte à ciência, eu acho que é uma obrigação.
Então, é uma coisa importante. Olha só outro, né? O nosso querido Fernando Pessoa. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que elas acontecem. É justamente o que aconteceu no filme inteiro. Por isso existem momentos inesquecíveis, como esse agora, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, né? Então, tudo isso é muito, muito significativo. E terminando, de aulas que nós já tivemos por aqui do nosso curso, o que o Álvaro dizia, e a professora Esther, numa das aulas dela, que o cérebro só registra o que emociona. E o que a gente mostra no filme é isso, uma quantidade de emoções muito grandes com a arte, tentando influenciar a ciência e a educação. Ensine, dê, promova emoções boas, faça perguntas, faça hipóteses. E é justamente o que o filme nos mostra, né? E o Álvaro mostrando aí, numa das nossas reuniões, aprendi muito com ele, os saberes do pensamento complexo, saber ver, saber esperar, saber conversar, saber amar e saber abraçar. E o professor tinha isso, ele participava de jogos com os alunos, corria, brincava, né? Mas, por outro lado, ter sempre em mente aquele passo atrás de que a educação deve mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão, né? Então, isso é muito importante que a gente tenha esses em conta. E a ideia final é isso. Quais os princípios que devem estar presentes na educação do presente e do futuro? Como evoluirá a educação e o conhecimento? Mas isso eu passo para a conferência do querido já Henrique Sá, para que ele mantenha a sua palestra. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Disseu. Vamos, então, aí continuar essa prosa, né? Professor Henrique Sá. Que maravilha, professor Disseu. Muito obrigado. Eu vou tentar contornar as suas... Já vi que o Fábio abriu aqui a oportunidade de eu compartilhar a minha tela, enquanto eu vou entendendo aqui como fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo passar o que eu tenho aqui para vocês. Mas, meus amigos, é uma alegria estar aqui. Eu tenho uma satisfação muito grande de conhecer esse meu mestre, meu padrinho, meu mentor, que é o professor Álvaro Leite, há muitos anos, né? E nutrimos juntos essa... Acho que eu vou precisar abrir isso aqui um pouco mais, por algum motivo ela está... Assim fica melhor, né? Ótimo. Ok. Temos essa aflição, né? Essa angústia, que é um pouco do que move essa discussão toda do filme, né? E eu acho que essa angústia interna na nossa alma, né, de educadores, todos nós somos aqui, todos nós. Eu estava olhando na lista dos nossos participantes, eu parto do pressuposto que a educação é intrínseca a quem quer fazer mudança. A gente trabalha o conceito de educação em todos os níveis nesse pressuposto de que ela é a ferramenta da mudança. Educar-se, isso Paulo Freire diz, isso os educadores neoconstrutivistas reafirmam. A construção do mundo, a construção do novo, né, a construção da mudança depende, requer, inicia-se por meio da educação. E essa angústia, né, de trazer esses elementos para os mais diversos ambientes, no final das contas, é o que nos move, né? Estamos aqui todos movidos um pouco por isso. Esse é um filme que me traz muito boas ideias, né, para discutir quando a gente está falando de mudança, de processo de transição, né? Nós estamos falando de adolescentes em processo de mudança. Da mesma forma como nós, nas nossas salas de aula, nos nossos ambientes de ensino-aprendizagem, né? Da mesma forma como nós, como alunos que fomos, empreendemos relações que estão aí mediadas por esse processo de mudança. E eu queria começar exatamente com eu vou ler aqui, um dos poemas que foi lido pelo Neil, essa personagem que o professor Disseu cita, né, que é como se fosse a liderança da neo-sociedade, né, dos poetas mortos, a sociedade dos jovens que absorveram aquelas primeiras faíscas, né, aquelas centelhas ali pelo professor Keating. Na primeira reunião na gruta da Sociedade dos Poetas Mortos, o Neil cita o Tennyson,
né, o mesmo Tennyson né, que move bastante a discussão em relação ao Keating e aos alunos. E ele lê assim, e é muito emblemático, me parece um poema bastante simbólico no contexto do filme. Ele diz assim: venham, meus amigos, não é tarde demais para procurar um mundo mais novo. Eu estou decidido a navegar para lá do crepúsculo. E embora não tenhamos a força que outrora movia terra e céu, somos como somos, idêntica têmpera de corações heróicos, tornados fracos pelo tempo e pelo destino, mas fortes em determinação. Lutar, procurar, encontrar e não capitular. Vejam, o Newton, mas ele abre esse poema, né, na reunião de fundação da Sociedade dos Poetas Mortos, desse grupo, e eu acho que exatamente no meio do filme que isso acontece, eu acho que ele demarca esse espírito que parece estar nascendo naquele grupo de alunos. Não é tarde demais para procurar um mundo mais novo. Todos estavam vivendo conflitos, tensões, essas questões que Dirceu traz, típicas da adolescência, típicas de uma fase de decisão. E o que eu faço um pouco agora com vocês é trazer, talvez, esse desafio, que é fazer paralelos, comparações entre as nossas experiências nos nossos ambientes de ensino-aprendizagem com essas reflexões que o filme traz. O filme, aliás, ele é muito interessante, serve a várias finalidades do ponto de vista da educação. Você pode discutir metodologias educacionais, você pode discutir os métodos do professor Keating, né? Você pode discutir os valores de uma sociedade em transição, como o que acontece na sociedade da Nova Inglaterra, na década de 50, né? Pós-guerra, o New Deal, a nova a idade de ouro, né, da América, a América vencedora, né? Então tudo funciona, tudo é próspero, e um conflito entre essa técnica, a tecnologia, e aí, por que não, um futuro lindo, brilhante, maravilhoso, com as questões intrínsecas ali, né? Uma sociedade ainda conservadora, ainda vivendo dores muito graves, como, por exemplo, as que a gente volta a viver novamente, né? Nessa época estoura conflitos raciais, confrontos norte-sul, etc., etc., nesse mesmo país que saiu de uma guerra vitorioso, entre aspas. Então, nós estamos nesse ambiente que o Dirceu também apresenta, e esse filme permite fazer essa análise, um pouco dessa reconstrução de uma América com esse dilema, esse conflito e, de certa forma, essa contradição, né? A maior parte dos estudantes lá de Welton, ou como eles mesmos costumavam chamar, né, claro, porque todo estudante nutre aí entre si essa questão da rebeldia, né? Eles chamavam de Helton, né? Welton, e aí há um termo muito, muito interessante, né? Well-being, né? Hell, inferno. Então, Welton é a visão da torre de marfim da academia, em que os princípios nobres, e aí a procissão de inauguração, né, da aula, que dá abertura ao ano letivo com os novos cadetes, eu vou chamar assim, são os novos alunos, mas é praticamente uma academia militar pelo grau de disciplina que a academia impunha. Essa escola, naturalmente frequentada por famílias abastadas da Nova Inglaterra, a maioria destinada a seguir os passos dos seus pais, né, filhos de banqueiros, filhos de médicos, filhos de advogados, né, alguns, como é o caso, como bem pontuou o professor Dirceu, numa família pequeno-burguesa que se esforça para mudar o perfil socioeconômico da própria família. Então, assim, nós não tivemos a oportunidade que você teve, Nil. Eu quero que você seja médico. Eu e sua mãe, né, nos esforçamos muito para que você chegasse onde você chegou. E você está entregando. E ele diz, sim, você sabe que eu sou assim. Apesar de todos os conflitos que eu estou vivendo, apesar de não concordar com o que você está dizendo, meu pai, mas, ok, eu vou honrar esse projeto pessoal que me impõe, e a gente vai comentar um pouco sobre isso depois. Essa é a escola que converge esses interesses, né? Os interesses de uma elite
vamos chamar assim, burguesa, né? Com a perspectiva de que há uma manutenção, né? Uma conservadoria, né? do que acontece na sociedade, sempre foi assim será, e vocês estão aqui para cumprir uma trajetória, né? Nessa perspectiva, eu já abro uma reflexão que me parece, assim, gostaria que acompanhasse a minha reflexão até o final da minha fala, que é esse contraponto entre essas disciplinas que dão suporte, o sustentáculo, a criação desse ideal, né? As disciplinas positivistas, então esse filme também resgata o positivismo, a medicina, representada pela biologia, né? O direito, representado pelas leis, a ciência, a tecnologia, a engenharia, ciências duras, apresentada aí pela matemática. Então, essas são as disciplinas nobres. Nessa perspectiva, é natural que disciplinas como a literatura, como o inglês, né, a disciplina do professor Keating, era uma linha lateral entre os estudos acadêmicos. Era quase como elemento decorativo para uma sociedade em que essa vida ela tem que estar dedicada a assuntos muito mais concretos, muito mais palpáveis, muito mais importantes do que a poesia, do que a humanidade, do que a literatura, as humanidades, do que as literaturas. Aí eu já começo, até que ponto isso não acontece hoje nos nossos currículos? Nós vivemos uma mudança de paradigma nos nossos currículos. Eu estou falando de medicina aqui, de currículos médicos, mas isso vale, ao meu ver, para todos os currículos. As humanidades estão sendo escanteadas para elementos laterais, colaterais, quando mínimo em disciplinas optativas, quando muito em momentos pontuais, início de curso, às vezes, uma atividade secundária em que os alunos fazem como uma forma quase complementar. Vejam bem, 60 anos após o tempo do filme, como bem apontou o professor Disseu, o que mudou nas nossas escolas? Com toda a angústia que essa humanidade que nós vivemos, e cada vez mais ansiando, gritando pelas humanidades, né, pela arte, pela ciência, articuladas, como diz o professor Disseu, o quanto espaço, o quanto de momento, de tempo, porque tempo em currículo é poder. Tem mais poder a disciplina que tem mais tempo em um currículo médico. Basta fazer a conta. O meu curso de medicina aqui na Unifor tem 8.700 horas, aproximadamente. Quanto tempo curricular eu dedico às humanidades? Isso nos dá um peso do balanço que a nossa instituição faz. Eu faço isso com um tom de autocrítica. É uma questão que nós estamos revendo duramente. Eu tenho aqui uma querida ex-coordenadora do curso, professora do nosso programa de pós-graduação em Ciências Médicas, professora Olivia Bessa, que nos traz diariamente essa reflexão, né? Mas esse é um ponto. Os nossos pais burgueses esperam que os seus filhos saibam um pouco sobre essa cultura, inclusive no mesmo espírito, né? Que eles esperam que aprendam boas maneiras à mesa, né? É importante que a gente saiba, conheça um pouco de filosofia, conheça um pouco de literatura, né? Comente, etc., sobre aspectos associados às ciências humanas, mas talvez a gente não tenha de fato, nós, né, gestores curriculares, professores de cursos de saúde, medicina, etc., não estejamos incentivando os nossos currículos, né, a atuar com a questão da arte e da cultura, porque a gente dedica muito mais tempo às chamadas ciências duras, né, aos elementos que estão aí associados a esses paradigmas. Então, essa visão, e eu trago aqui uma parte também que parece muito simbólica desse diálogo, que, ao meu ver, alimenta a angústia dos nossos alunos mesmo hoje. Essa é uma fase assim, depois daquela cerimônia lá de abertura, os pais desse novato, né, que é um dos alunos mais lá na frente do professor Keating, apresentam ao professor Nolan, né, o senhor Nolan, que é o regente, mestre, o diretor da escola. Esse aqui, professor, cerimônia maravilhosa, encantadora, né? Esse é o nosso filho mais novo. E aí ele diz, muito prazer, você tem uma herança muito pesada. O seu irmão foi um dos nossos
melhores alunos. Veja bem, imagina o que é um adolescente, 16 anos de idade, entrar numa faculdade, numa escola, nesse caso aqui, uma escola preparatória, né, de ensino médio, e aí houve, no primeiro dia, né, depois de uma procissão de bandeiras que reforçam esses pilares, né, os 4 pilares recitados pelo mesmo professor Nolan, né, na sua preleção, diz assim, se prepare. O que sussurra no ouvido dele é assim, prepare-se, você vai ter muito trabalho. O seu irmão é insuperável. Imagina o que é isso. Então, alguém precisava retomar, né, esse espírito, contraposição a esse risco, esse peso que essa academia com esses valores anunciava para esses meninos, né? E não é outra pessoa senão o Keating. Então, o Keating tem uma coisa muito interessante. Veja bem, ele não é um outsider total. Isso aqui, nesse momento, ele está justamente sendo entronizado, ou seja, ele tem o respaldo da academia. Né? Ele é um ex-aluno e trilhou exatamente esse mesmo percurso. Ele foi para Harvard, ele concluiu seus estudos lá, ele cumpriu o que lhe esperavam ser cumprido. Né? Keating, então, volta para sua casa, para sua alma mater, para o seu colégio, para assumir uma função de professor de literatura. Não por menos a mesma função do diretor. O diretor Nolan era o professor de literatura anos atrás. Então veja como o roteirista, né, e o diretor articulam bem esse confronto, esse conflito, o novo e o velho, a mudança e o conservadorismo, a tradição, né, e a alternância, o confronto, o conflito, de certa forma. Então, o professor Keating é o novo, o jovem, o moderno, a mudança. O professor Keating se contrapõe ao antigo, à tradição, né, ao conservador, que é o professor Nolan. Então, nós temos escolas distintas representadas em sujeitos diferentes, mas uma coisa que são muito interessantes, ambos fazem parte do mesmo ambiente. Eles são todos professores da mesma escola. Né? Não é uma influência externa. A influência externa não é permitida nessa escola. Alguns dos alunos, por exemplo, na transgressão, constroem, porque são extremamente inteligentes, um rádio para poder capturar informações do mundo externo, que não lhe é permitido. Não lhes é permitido. E aqueles 2 meninos que montam o rádio querem buscar uma coisa que estava surgindo no mundo naquela época. E eles não tinham acesso a isso. Se chamava rock and roll. Né? O fruto da transgressão. Então, veja, o externo não lhes era permitido. Foi necessário que um interno, um transgressor interno, os trouxesse possibilidades de mudança. Né? Então, ele diz, né, citando já uma fala que o professor Disseu coloca, olha, não se faz poesia porque é lindo, é fofo. Ah, é fofo fazer poesia. Não, ele coloca já isso muito claro. Se lê poesia, deixa eu ler exatamente o que ele diz aqui, porque se é membro da raça humana. Se lê poesia porque poesia é do humano, é do contexto do humano. E aí ele coloca exatamente isso. A raça humana está cheia, né, de paixão. As disciplinas estão lá e são muito importantes, medicina, direito, né? A economia, os bancos, etc., são importantes e necessários para sustentar a nossa vida. Mas, e aí uma questão, obviamente, que é muito dos transcendentalistas daquela época, né? Que eles transcendem um pouco essa lógica, eles fazem um contraponto, né? A medicina está aqui, mas a poesia está acolá. Isso aqui é importante, mas veja, isso aqui é que dá prazer à vida. Eu acho que o neotranscendentalismo diz assim, mas por que a poesia não pode estar na medicina? Ou na engenharia? Ou no direito? Né? É isso que está se discutindo hoje. Por que a poesia precisa estar ao lado de? Né? Até que ponto não se é possível trabalhar a estética de uma consulta médica? Ou a arte de um procedimento cirúrgico? Não no sentido da artesania, simplesmente, mas do valor humano
que o procedimento ali está, porque estamos falando de procedimentos humanos. Medicina encarada, medicina, ciências encaradas como ciências humanas. E, portanto, não contraponto uma variância entre o que é técnico e o que é artístico. E a técnica, ok, vamos agora acabar a nossa aula de técnica, agora sim vamos nos dedicar. Esse contraponto que ainda está presente nesse momento, porque isso é um momento filosófico do século XX. Né? É essa reconstrução de uma lógica quase iluminista, né, do século XX, que é assim, ok, nós estamos num século da técnica, nós estamos descobrindo coisas incríveis, anos 50, mas veja bem, não esqueçam, né, que a vida é mais do que isso, a vida é paixão. Abram um espaço, né, entre os seus estudos de química, meninos, para estudar também poesia. Nem que isso os obrigue a sair à noite, no escuro, no frio, e se colocar dentro de uma caverna, porque é ali que lhe é permitido esse espaço, porque aqui dentro a gente, infelizmente, ainda não pode. Ou se pode, pode no contexto de uma certa transgressão. Né? Essa visão que, obviamente, descobre aí o Keating como um elemento indutor, né? Esse transgressor que traz essa reflexão para os alunos e os incomoda desde o princípio, desde o Carpe Diem, né? Eles saem meio, caramba, peraí, vocês viram isso? Né? E o outro atrás, assim, será que vai cair numa prova? Né? Essa cena passa lá no filme. Né? Todo mundo impactado com Carpe Diem. Né? E o cara lá atrás, assim, a gente vai ter que dar isso, Onde é que a gente escolhe, né? Que xerox eu preciso bater? Alguém copiou? Né? Para poder... Né? Será que ele vai cobrar isso para as provas, etc? Até que ponto nós não reproduzimos esse mesmo princípio, esse mesmo conceito? Mas ele traz, né? O Keaton traz uma visão realmente completamente diferente. Esse é uma outra dicotomia que é apresentada quase como um elemento secundário do filme. Eu trago para cá, que me parece também muito interessante. Esse é vou tentar lembrar, é o professor McAllister. Professor McAllister. É um professor que é apresentado no início do filme recitando latim, ensinando os alunos a recitar latim. Agricolae, agricolim, eu não sei como é que é. Agricolare, não sei o quê. Agora todo mundo. Agricolare, agricolim. Ele é um professor de latim. Está lá no almoço. Né? Todo mundo parece realmente uma instituição militar, todo mundo de pé. Né? Os professores sentam primeiro, e aí os alunos se sentam, todo mundo no mesmo salão, etc, etc. E o debate do Keating com o McAllister é muito interessante, porque ele acaba de ser flagrado rasgando páginas de um livro de poesia, mas uma contraposição ao positivismo, né? Porque esse livro, primeiro capítulo, na verdade, a introdução ao livro, diz assim, a poesia você precisa medir, né, cartesianamente. Né? E aí ele diz assim, e todo mundo copiando, né, do quadro, aquela coisa assim, rasguem. Como é, professor? Rasguem. E eles começam a rasgar e tal, não sei o quê, e o professor McAllister chega na sala e fala, o que está acontecendo, né? Aí, opa, não, tá tudo tranquilo aqui. O professor Keating fala, não, desculpa aí, professor, você está aí com os alunos, eu não sabia, peço perdão. E nesse momento aqui do almoço, ele traz assim, o McAllister, o Keating, peraí, você está correndo um risco aqui, né? Você está correndo um risco encorajando-os a se tornarem artistas, porque quando compreenderem que não são Rembrandts, que não são Shakespeare ou não são Mozart, eles vão detestar você por isso. Aí o Keating fala, mas a gente não está falando de artistas, mas nós estamos falando de livres pensadores. Né? Aí o McAllister fala, livre pensadores com 17 anos de idade, e aí ele fala assim, eu não sabia que você tinha virado um cínico, quer dizer, dá a entender que, obviamente, o Keating já conhecia o professor McAllister há mais tempo, talvez ele fosse um pequeno embrião, né, professor da área de latim, né, de humanas também. Então, talvez lá atrás ele tivesse despertado no próprio Keating alguma coisa. Você virou um cínico, o professor McAllister? Aí ele para assim, não, né? Não me tornei um cínico. Eu sou um realista, diz o McAllister. E ele cita Tennyson, esse que vem mais na frente. Me mostre um coração livre de sonhos tolos e eu lhe mostro um homem feliz.
a que responde o Keating naquela frase que já foi citada pelo professor Disseu. Só nos seus sonhos os homens podem ser livres. Sempre foi assim e sempre será. Veja o contraponto. A praticidade, o pragmatismo, eu sou prático, veja bem, aquele meu ideal, aquilo que eu era, na verdade eu envelheci e eu percebo que a gente tem que ser mais objetivo, sabe, o Keating? Não estimule nos jovens esse espírito artístico, porque você vai frustrá-los logo lá na frente. E ele fala, não, mas espera aí, meu interesse não é esse. Meu interesse é torná-los, ou pelo menos apresentar a perspectiva de um outro ângulo, que é aquilo que também falou, muito bem trazido já de Seu, nessa cena em que eles sobem na mesa, uma atitude relativamente simples, que é mudar a perspectiva. Imaginem vocês, esses alunos que estão sempre nas mesmas carteiras, né, eles se sentam sempre nos mesmos lugares, depois são convidados por um professor, a mudarem de perspectiva naquelas mesmas salas. É um contraponto aí, uma clara mitigação, né, desse espírito aí transgressor que está sendo colocado em jogo, mas que traz traumas para esses alunos, né? Então, a gente não vai entrar em grandes detalhes em relação ao filme, mas enfim, acaba acontecendo um problema, né? Um deles, né, é admoestado, inclusive fisicamente, né? Ele é espancado pelo diretor. E aí Disseu já traz essa reflexão, né? Ele diz assim, rapaz, você não confunda as coisas, né? A contraposição não é isenta de riscos e um homem sensato tem que considerar esses riscos, né? Ele pondera esses aspectos, né? E apesar desses conceitos, né, a favor da cautela, né, da atenção, do cuidado, e ele dá uma bronca nos meninos, assim, ó, vão com calma, porque as coisas têm suas consequências. Mas ele continua, né, trazendo essas mesmas reflexões do contraponto, é quando traz a ideia da sociedade e os meninos passam a buscar, né, mecanismos. Aí outonos chegam, primaveras vêm, eles convivem mais alguns meses até que vão tendo desfecho. Aí a primeira reunião, né, onde o Neil faz a leitura daquele poema do Tennyson. Eu vou avançando um pouco mais para a gente então seguir. Essa é aquela fase onde esse rapaz, né, repreendido pelo próprio Keating, o que dá uma coisa muito interessante, né? A transgressão não é isenta de responsabilidades, né? Que é o que ele traz aqui. E ele coloca assim: eu não sou esse cara, preste atenção, né? Você tem responsabilidades aqui, né? E ele pergunta, tá, mas o que isso é bom, né? O que há de bom aqui? Ele diz, uma das coisas, inclusive, é ter as minhas aulas. Então não seja expulso, não, né? Porque senão você perde a chance, né, do que é bom também nesse espaço aqui, como, por exemplo, as minhas aulas, né? Mas esse confronto persiste, essa dualidade persiste durante todo o filme, né? E traz essa reflexão. Esse é um diálogo entre o professor Nolan e o Keating. Ele coloca assim, isso aconteceu porque o Keating observa aliás, o professor Nolan observa uma das atividades extra-classe, né, do Keating, em que ele leva os meninos para o pátio, né, e eles passam a seguir uma caminhada no pátio, enfim, tem uma cena para lá que eu não vou entrar em grandes detalhes, e aí ele fala exatamente assim, ó, o Nolan diz, os boatos que os seus métodos de ensino são pouco ortodoxos, boatos. Ele não tem boatos, ele tem espiões, obviamente, dentro de uma escola como essa, né? Ele está ali sendo sutil, né? Como é bem praxe nessas instituições, né? As pessoas não trazem as coisas com clareza, né? A clareza e a transparência não fazem parte de ambientes como esse. Tudo é muito subterfúgio, tudo é muito reservado, é muito cheio de... Né? Enquanto que o contraponto aqui não, é explicitude, né? As coisas são explícitas, né? E ele traz, olha, eu ouço alguns boatos aqui, de que teus métodos são um pouco ortodoxos, mas eu não estou insinuando que tem nada a ver com o caso daquele garoto que foi espancado lá, né?
mas eu escuso de lhe dizer que os rapazes dessa idade são muito impressionáveis, viu, Keating? Aí ele fala, ô, professor, eu estou certo que a sua repreensão certamente o impressionou. Ele foi espancado, né? E aí o Nolan fala, o que foi que aquilo ali no pátio, alguns dias? Os rapazes marchando, batendo palmas e tal. Aquilo era um exercício para provar os perigos do conformismo. E aí o Nolan fala, eu acho que a gente tem que atentar algumas questões aqui. Nós temos um currículo firmado e que funciona. Se você questionar esse currículo, eles poderão também fazer o mesmo. Aqui o Keating replica. Engraçado, eu sempre pensei que instrução é aprender a pensar por si próprio. E o Nolan fala, na idade deles, nunca na vida. Tradição, John, disciplina, prepare-os para a universidade, o resto virá por si. Então, o Nolan traz esse contraponto assim, ó, vamos voltar para os princípios. E aí eu encaminho um pouco mais ao final e quero tratar desses 4 elementos, esses 4 princípios. Né? Essa lógica da primeira tradição, né? Dentro daquela ideia dos 4 princípios que norteiam o subtítulo dessa nossa conversa de hoje aqui. Então, acho que aqui a escola Walton, e vamos chamar assim a educação conservadora, a educação moderna, para dizer assim, se coloca exatamente nesse contexto. Prefere constância à mudança. Né? Preferem estruturas mais estáveis, mais permanentes do que a espontaneidade, do que a improviso, né? Do que resultados mais abertos. Essa coisa de praticidade e imutabilidade, né, proporcionam para essas instituições e para as pessoas, né, e para o currículo uma sensação de muito mais segurança, muito mais estabilidade e uma certa orientação que protege das incertezas. Veja bem, em um mundo cada vez mais incerto e complexo, estabilidade. Então, aqui há 2 formas de encarar essa lógica da tradição. A tradição como um elemento de solidez para um tempo revolto, né? Um mar aberto. Então, um apego ao passado, a tradição no sentido do conservadorismo, de se manter como está. Estamos num tempo em que, mais do que nunca, e estamos exatamente nesse momento, né, o que se coloca é transformação a cada hora, a cada minuto. Ainda é possível falar de um princípio conservador, estabilizante em um tempo instável? Eu acho que há de se encontrar, talvez, uma lógica de meio termo aí em relação a isso. É necessário você ter alguns pilares. Eu acho que eu entendo, pelo menos, não se trata de contrapor de forma rigorosa e extrema a tradição, e com ela a ciência, porque a ciência faz parte da tradição, com seus pilares. Mas, ao mesmo tempo, em um ambiente complexo e de mudanças, é reconhecer, e aí se coloca isso no final do filme, e o professor Disseu traz essa questão também. A ciência requer um espírito de questionamento e de mudança, sem a qual ela não evolui. Então, a ciência ela não é imutável. Os valores científicos não precisam ser questionados necessariamente no sentido de que eles possam ser abolidos, muito pelo contrário. Então, não se trata de arguir contra a ciência para poder resgatar um espírito de mudança e transformação, ao contrário. Mas é entender essa ciência como um ambiente, uma praxis que seja naturalmente, por definição e por método, orientada para a mudança e para a transformação. Essa é uma questão. Isso implica e conduz a outra dimensão, que é a honra. Na percepção da escola, em Welton, honra é o reconhecimento, de certa forma, né, para as demandas. Então, você cumpre as demandas, nós o reconhecemos. Né? A honra não é uma questão de integridade, de valor intrínseco ou pessoal. Ele é resultado de você... Perdão. Henrique, deu uma travada aí. Perdão, vocês estão me ouvindo?
Está meio travado, Henrique. Eu acho que vai voltar. Ok. A sua imagem está travada, mas estamos lhe ouvindo. Tá, eu vou seguindo aqui enquanto vai voltando. Isso, perfeito. Praticamente no final, eu vou religar e ligar aqui a câmera, mas se vocês me ouvem, então tudo bem. Estou te vendo também. Muito bem. Ah, ok. Bom, posso até cancelar aqui a apresentação, acho que não há nada muito mais a não ser imagens, realmente fotos, para que sigamos. Muito bem, então, eu dizia que há uma distinção que eu acho que é muito importante, de honra da forma como é apresentada pela escola, né, como um resultado extrínseco e, portanto, dependente de metas ou objetivos alcançáveis. Vamos analisar o que nós temos hoje do ponto de vista da educação contemporânea, aquela que nós trazemos dentro das nossas universidades. O aluno vale, ele conjuga a minha percepção de valor sobre aquele aluno, né? Então não importa aquilo que ele traz intrinsecamente, os seus desejos, né, as suas vontades, inclusive o seu próprio processo de aprendizagem, mas importa o seu resultado, né? Então eu sou capaz de dizer que os melhores alunos são aqueles com as melhores notas, os melhores alunos, reforço isso, qualidade, né? Então a qualidade que está profundamente atribuída ao valor, a noção de valor, ela é quantificável, eu posso medir qualidade, né? E essa qualidade ela é expressa em sistemas de avaliação, na maior parte das vezes, numéricos, né? Em que os atributos palpáveis, né? Somativos do percurso do aluno me dizem do aluno, falam da qualidade desse processo. Essa é uma questão que precisa ser e está sendo, né, revista e discutida no filme. Né? Ele começa a discutir, a refletir sobre, afinal de contas, qual é o valor da sua experiência dentro de uma escola como a nossa. E as questões que os alunos se defrontam, como, por exemplo, o meu desejo, né, a minha vontade, se confrontam com o terceiro pilar, que é a disciplina. Em Walton, a disciplina e, se necessário, como foi visto, o controle, né, a rigidez para a manutenção da disciplina, o aluno é espancado porque foge aos conceitos da disciplina, está diretamente associada à repressão, né, de instintos, de desejos, de impulsos, né, porque há uma necessidade de criar um comportamento uniforme, né, e ao cumprimento dessas expectativas, dessas metas sociais, né, que estão ali para atender e atingir ao princípio muito claro. Né? O que essa academia, ou o que a academia cultiva, é esse comportamento que funcione. Né? Então, funciona se você seguir princípios disciplinares básicos, ou seja, venha às aulas, faça as provas, acompanhe todas as tarefas, acompanhe todas as normas da casa e você será feliz, você será bem-sucedido e nós os valoraremos. Né? E o tempo todo, o que se vê aí com os alunos, instigados pelo professor, é esse conflito entre a autoridade e a obediência a esse modelo com a lógica de livre pensar, né, de manutenção dos desejos, manutenção não, de valorização dos desejos. Então, eu entro num conflito eterno, né, entre a minha vontade e as normas, e aí isso gera, como apresentou o professor Disseu, inclusive ao extremo. Né? Quando eu não consigo conciliar as normas e os meus desejos, eu dou fim à minha vida, como aconteceu com o Neil no final do filme. Quando esse conflito disciplinar, né, a minha incapacidade de submeter a essa rigidez e repressão de impulsos, né, me faz romper literalmente com os padrões que estão aí colocados. E, por fim, a lógica da excelência, né, que para a escola, né, para o Walton, não significa necessariamente fazer as coisas bem, né, mas exceder as expectativas das autoridades. Você precisa chegar em Harvard, você precisa participar da Ivy League, é isso que se espera. Né? Esses altos padrões que a família espera, que os professores esperam, que a escola espera, é o que se considera efetivamente a excelência, coisa que é contraposta o tempo todo pelo professor e no contexto do filme. Né? Ele fala genial na saída depois daquela atividade, aquela sessão de admoestação, né, em que o
o Keating chega para o Dalton, né, que é o transgressor, e fala assim, rapaz, vai com calma aí, macho, né? Tenha calma aí, vamos devagar, porque você não pode ir tanto assim. Aí ele se vira e fala assim, mas foi genial essa sua sacada do telefone de Deus, né? Deus liga, ele faz uma artimanha que Deus liga pro diretor e pede para liberar as meninas, né, para a escola, para que a escola vire unissex, né? Porque a escola que é, aliás, né, que tenha as duas, os dois gêneros, enfim, todos os gêneros. Então, ele revê a lógica do que seja a excelência, né? E não a satisfação obediente e a imaginação, né, das expectativas que estão aí colocadas. Então, eu trago essas reflexões e compartilho também de um dos poemas do Whitman, né, aquele velhinho que é pregado, né, no alto da sala, né, o Keating praticamente idolatra, né, o Walt Whitman, que morreu em 1892, e ele traz, né, esse poema, e acho extremamente interessante. Ele conclui com uma das frases me parece mais simbólicas do filme inteiro, né? Ele diz assim: ó eu, ó vida, das perguntas recorrentes dos intermináveis trens dos infiéis, das cidades cheias de tolos, de mim mesmo, censurando a mim mesmo para sempre, para quem mais tolo que eu e quem mais sem fé, de olhos que em vão anseiam pela luz, pelos sentidos dos objetos, pela luta sempre renovada, dos pobres resultados de tudo, das multidões sórdidas que vejo ao meu redor, anos vazios e invisíveis que restam, com o que resta de mim entrelaçados, a pergunta ao eu, tão triste, recorrente, que resta de bom entre estes, ó eu, ó vida? Resposta: que você está aqui, que a vida e a identidade existem, que a peça poderosa continua e que você possa contribuir com um verso. É isso, muito obrigado. Ok, batemos palmas aí, virtuais. Estamos aprendendo isso, Henrique. Henrique, veja se você consegue retornar aí a sua webcam. Nós estamos lhe vendo, mas ela está sem movimento. Perfeito. Eu vou. Tem duas falas aqui do Celso, acho que é uma completando a outra enorme, mas, bom, queria falar da potência, então, aí, das artes cinemáticas, né, para nos fazer pensar sensivelmente nesse final de manhã, né, dessa quinta-feira. Fico imaginando que outras oportunidades teríamos para aprender a pensar diferente de uma sessão como essa. Henrique colocou aqui até como desafio, cadê a Olívia, ainda está aqui, que esse campo falta medicina ao campo das humanidades, né? Não é que só falte humanidades ao campo da medicina, mas falta medicina no campo das humanidades, ou seja, não há contraponto, né? Não há por que ser separado. Como a gente levar o conjunto de temas, de inspirações que nós tivemos nessa manhã para a sala de aula, seja ela teórica ou prática, né? Ali no momento em que a dimensão da ética, em que a dimensão da criatividade, do respeito ao outro, temas que também serão abordados na semana que vem pela professora Maria Lúcia Bosio. Mas esse movimento, Henrique, ele, como você bem sabe, né, das humanidades médicas, tem se ressentido da presença da medicina, né? Ou seja, se nós queremos aumentar a acessibilidade médica, aumentar a capacidade de criação, o livre pensar, a capacidade de resiliência, a gente tem que, como diz o Morin, né, religar todos esses saberes que dão vida, né, a complexidade da nossa vida, que tem essa dimensão aí prosaica, mas tem a dimensão poética ou estética, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, a dança, a alegria, reencontrar os amigos, é isso que dá
que dá essa pulsação da vida. Então, se a gente não religar esses saberes na hora em que a gente está diante de nossos pacientes, está na sala de aula, etc., a gente corre o risco de ter uma medicina em que falte humanidade, mas também de uma humanidade que falte medicina. Então, acho que essa questão que você trouxe é um desafio para todas as escolas médicas. Só complementando, viu, Álvaro, muito rapidamente, a lógica é muito semelhante à lógica da própria ética, quando a gente discute, por exemplo, a ética médica. Né? Ela é disciplinarizada, não é dentro do currículo. E aí tem um experimento, uma situação muito interessante do Albert Einstein, né, quando ele migra para a América e passa a dar aulas numa universidade, né, do norte, lá em Boston, né, e ele encontra um aluno sentado no refeitório, na cafeteria lá da universidade, tudo bem? Como é que é seu nome? Eu sou Albert. E você? Eu sou fulano. Você faz o quê? Eu faço filosofia. O que você está estudando? Eu estou estudando tal disciplina e tudo mais. E esse livro aí? Não, graças a Deus eu já passei pela disciplina de ética. Ele dizendo assim. Né, e o Einstein cita isso, né? Como é curioso isso, né? Ufa, né? Que bom que essa disciplina já se foi. Será que isso não acontece também entre nós, né? Que bom que eu passei pela disciplina de psicologia. Que bom, passou, né? Ufa, aquela coisa que é a saúde ativa ou a disciplina de ética médica, por exemplo. Né? São disciplinas que ficam ali na linha lateral, né? Da biomedicina, dos aspectos associados a ciências biomédicas duras, assim colocadas pelo positivismo. Eu acho que esse é um ponto. E aí a questão é, precisamos aumentar a carga horária das disciplinas de ética ou precisamos trabalhar ética dentro das disciplinas de biomedicina, as disciplinas duras? Essa é que é a questão. Ou seja, para mim, só existe uma saída. E sempre existe mais de uma. Eu é que sou incapaz, né, e incauto para dizer isso. Mas, para mim, a saída está no educador. Eu acho que há necessidade de termos educadores com uma visão de humanidades, sejam eles cirurgiões, sanitaristas, pediatras ou qualquer área. Quando eu estiver fazendo cirurgia na frente do meu aluno, dentro de um campo cirúrgico, eu tenho que estar com a lógica das humanidades na minha prática. Eu não preciso criar 1000 disciplinas de humanidades para aumentar o seu peso dentro do currículo, se, na prática, essas disciplinas não estão embutidas na minha ação como educador. Né? Essa é a minha ideia, fazendo a correlação para o que você traz, Álvaro, que eu acho que é o nosso desafio, é o nosso principal desafio. Vocês aí. O Celso contribui aqui, acho que ele não faltou a nenhuma das 11 sessões, viu? Nosso amigo endócrino pediatra diz: amigo Henrique, você foi brilhante, esclarecedor. O filme, de fato, apesar de contar uma história situada no final dos anos 50, as problemáticas apresentadas nele permanecem profundamente atuais. Quando temos que conviver com o ministro da Educação, eu tenho a impressão que já é ex, né? Que propõe a retirada das ciências humanas, como sociologia, filosofia, antropologia, das universidades. Depois ele volta e parabeniza a todos, também a mim, pela iniciativa, com o verdadeiro olhar das humanidades. Ele diz que percebe um certo alter ego entre este amigo e o Keating, como também foi comentado pelo professor de ciência em sua fala de apresentação. Ele é testemunho, está falando de mim aqui, sabe? Nós tivemos uma pequena falha Seus técnica alunos aí. e colegas a entender o significado do Carpe Diem na vida como na ciência. Querido amigo Paulo Camargo, da Federal de Minas Gerais, dá congratulações ao Disseu, ao Henrique, ao Álvaro, e já se candidata para vir semana que vem. Até a próxima. E vocês dois saíram aqui, não voltaram. Uma querida amiga psicanalista, Raquel Bezerra, comenta que falas maravilhosas, que trouxeram muitas reflexões. Professora Maria Lúcia Bose, que estará semana que vem aqui para dar uma conferência para todos nós,
dá parabéns, diz que a fala é atual, infelizmente ainda retrata a formação e os desafios na formação médica, chama de excelentes exposições. Nosso querido amigo de Porto Alegre, Gilberto Fischer, também fala excelentes reflexões. A Raquel volta e diz, atualmente, um período de aulas remotas, o ensino com aulas dinâmicas, que convoca o aluno para o centro das reflexões. Se torna inadiável quando se tem alunos com câmeras e microfones desligados. O aluno do mestre, mais uma vez, é revisto. O lugar do mestre, mais uma vez, é revisto. Alexandre, secretário do nosso Colégio de Estudos Avançados, muito boa apresentação, professor Henrique, me fez pensar no mito da caverna de Platão, o desafio de sair da caverna em Platão e de entrar na caverna do filme. Muito boa aí a sua analogia, Alexandre. Professora Fernanda Coutinho, nossa professora brilhante da literatura, diz que a partir do Carpe Diem, pouco a pouco, vamos conseguir religar os saberes. Magníficas aulas. Reflexão e encantamento e de mãos dadas. A professora Fernanda Coutinho é também curadora, né, dessas nossas sessões de humanidades médicas. Sim, a Raquel Barreiro, acho que em cima da fala do Henrique, diz educadores humanos em qualquer área. Nosso aluno do internato, Hugo Diniz, doutor Álvaro, eterno, que é isso, o eterno professor Kitty da medicina, instigando a arte, a educação e a ciência. Estamos agora no fim da jornada do internato, aproximando a alvorada do CRM. Cito que o trecho do poema Ulisses de Tennyson, que eles declamam no filme, o poema expressa sentimentos desse momento derradeiro. Não tarda a busca por um mundo novo. Partam, em ordem, todos, e fulminem as sonoras esteiras. Meu intento é navegar além poente, e sobre estrelas do ocidente até morrer. Felizmente, tive a oportunidade de cultivar a arte dentro da medicina nos últimos 2 anos. Que maravilha, que siga aí nos próximos 40 anos, né, com esse cultivo. Olívia Bessa, querida amiga, agradeço a oportunidade de aprender com todos e reaprender de si mesmo, né? Porque uma parte desse aprendizado, Olívia, está dentro de cada um, né? Inspiração e força para seguirmos juntos, acreditando na educação, na ciência e na arte como caminho para empreender as transformações que a nossa sociedade precisa. Quem mais? O Bruno Fales comenta alguma coisa e o Hugo se trocam aqui 3 abraços calorosos. Eu vi aqui, não sei se já saiu, acho que já, querido amigo José Jorge Pereira Alves, que é médico em Aracati, é meu amigo de turma. Estão me ouvindo? Alguém responde aqui. Não estamos me vendo, mas estamos lhe ouvindo, Alves. Vocês dois não estão na tela, mas estão me ouvindo. Então, se não tiver a Camila Machado de Aquino, está sempre presente aqui, Maria Lúcia. Bom, então, já estamos nos aproximando de 1 hora. Eu vou pedir, então, solicitar carinhosamente aos 2 professores doutores que abrilhantaram as nossas sessões de hoje, que façam os seus comentários finais, mas eu deixo já aqui o agradecimento da Faculdade de Medicina. Aqui está a conferência da semana que vem, professora doutora Maria Lúcia Magalhães Bose, isso, que é professora titular da nossa faculdade, coordenadora do Laboratório de Avaliação e Pesquisa Qualitativa em Saúde, do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, fará uma conferência Medicina, entre a arte de cuidar e a ciência das doenças. Certamente teremos vários insights iguais aos que tivemos nessa manhã. Professor Zé Disseu, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua presença, e passo a palavra. Eu que agradeço imensamente essa oportunidade de inserção neste assunto que eu realmente comecei a me apaixonar depois de 2 anos para cá, que eu comecei a lidar com uma área que nós vamos precisar entender muito agora também, que é o tratamento paliativo. E nós temos uma quantidade de pacientes em fase terminal de vida muito grande.
E isso é outro aspecto muito sério, porque é uma área que nós precisamos, além de toda a medicina, ter uma parte de humanidades muito intensa e muito inserida, né? E eu acredito muito nisso, que atitudes, ideias e palavras nessas oportunidades são muito importantes. Aprendi muito com o Henrique, foi uma alegria poder estar aqui. Quero participar das outras também e agradecer vocês e desejar um carpe diem para todos nós dentro de todo esse contexto que foi falado, destrinchado, que o filme nos traz com uma mensagem muito bonita, né? E muito profunda, que nós precisamos realmente ver os pilares daqueles 4, que foi também muito destrinchado pelo Henrique, o que nós podemos acrescentar e está sempre modificando, né? Que a tradição não precise ficar num conservadorismo, mas que possa cada vez mais propiciar situações para honras, excelências, disciplinas, éticas e tudo que a gente vê dentro da arte da ciência médica, né? Um abraço para vocês, muito obrigado e espero encontrá-los em outras oportunidades. Maravilha, Liceu, muito obrigado novamente. Já temos um próximo compromisso, né, no nosso grupo aí no sábado. E agora eu queria trazer o querido amigo Henrique, professor Henrique Sá, para fazer a sua fala de despedida. Mas sem mais, realmente, Álvaro, agradecer desde já a todos uma trajetória pela nosso percurso complexo, que é o percurso da educação, com muita alegria, com muita saúde, mas também com eu tenho revisto muito esse termo da esperança, né? Paulo Freire puxa a lógica da esperança como um aspecto do esperançar, né, de criar de fato uma nova perspectiva. Já outros filósofos, Viviane Mosé, por exemplo, citando Nietzsche, a quem eu tenho lido um pouco mais e tentando entender esse mundo, já traz um contraponto a essa ideia de que a esperança ela nos empurra para um tempo que não existe, né, que é um tempo do futuro, que o futuro não existe, ele é criado no dia a dia. Eu fico, talvez, no meio desses dois pensamentos, né, que eu acho que é necessário ter otimismo, que eu acho que o educador é essencialmente uma pessoa invocada, né, no sentido literal, né, invocada, que o cearense chama muito, rapaz, tu tá muito invocado hoje, né? O invocado é assim, tu tá muito mobilizado, né, tá muito mexido hoje, né? E o invocado como chamado também, né? Nós somos invocados, né? Nós somos muito angustiados, somos muito mexidos e tudo. Isso nos dá essa tal dessa esperança que eu quero traduzir a ideia do Paulo Freire como essa energia mobilizadora, né? Educadores somos todos pessoas invocadas, né? Chamadas a essa mudança e que isso nos dá naturalmente essa energia, esse poder e que a gente trajete ao longo dessa nossa jornada. E vejo com muita alegria alunos sempre aqui, né, Álvaro, trazendo suas reflexões. Eu fico muito feliz quando eu vejo que espaços como esse são muito frequentados por estudantes de graduação, por estudantes de pós-graduação, porque eu volto a dizer, acredito que profundamente que a geração dos novos professores trará esse espírito. Eu acredito que as nossas escolas ainda não têm o corpo docente que merecem, com todo respeito. Quero dizer, somos nós todos ainda atributos de um século em transição. Nós também estamos mudando, né? O século XXI ainda precisa construir seus professores, né? E nós temos uma responsabilidade muito forte de fazer isso. E, para mim, os elementos associados que foram discutidos aqui são a chama, são a ferramenta para a construção desse novo docente. Muito obrigado, viu, Álvaro? Muito obrigado, de ser um prazer, encanto lhe conhecer, a todos que estão aqui. Muito obrigado, um abraço. Ok, Henrique, você aqui virtualmente, né, vai me dar aí a liberdade de trazer 2 comentários do campo da bioestatística, viu? Para se unir aqui. Eu traduziria a questão da esperança, né, do tempo, do porvir, né, como uma dimensão que na estatística a gente trabalharia com a dimensão do prognóstico, né? Ninguém pode, que é o saber esperar, é uma habilidade do pensamento complexo, né? O Bruno acabou de comentar, ele conseguiu esperar 6 anos, né? E esperar
com uma atividade proativamente para se tornar médico, né? Você está dizendo aí que a gente está nos primeiros 20 anos desse novo século e estamos construindo na esperança de que o novo docente seja mais contemporâneo aos desafios da educação. Então, uma dimensão prognóstica, uma dimensão da esperança e, coincidentemente, Zé Disseu também traz a dimensão dos cuidados paliativos, né? Ou seja, quando o prognóstico que o paciente tem o aproxima da fatalidade, do destino que todos nós, que é a morte. Então, essa dimensão de olhar para o futuro, né? A partir dos dados que a gente tem no presente, seja que nome se dê, né, seja prognóstico pelos métodos estatísticos, esperança pelo campo das humanidades, é uma dimensão radicalmente humana, né? Aliás, cada dia mais, à medida que que os anos vão passando, a gente vai voltando à época que não existe mais, que é a nossa infância, né? Eu estou vendo aqui o cartaz, e o cartaz tem uma última questão, se alguém não coloca para despedir. O cartaz tem dizendo das humanidades médicas, está ligado a essa mensagem. Chegar à compreensão das pessoas é a essência da vocação médica. Talvez não seja só a essência da vocação médica, né? Quer dizer, chegar à condição de sapiens sapiens, à condição humana, é ter aprendido, né, desde a vida intrauterina, a ter essa disposição, essa predisposição a compreender as pessoas. Obviamente que no campo da medicina, isso assume uma valoração, um significado muito mais intenso. Mas nós sabemos cotidiana, ordinária, né? O quão desagradável é lidar com pessoas que não nos compreendem, né? Ou lidar com pessoas que têm uma compreensão excludente da compreensão que outras pessoas têm sobre o mundo. Então, aliás, não é por isso, não é por acaso, né, que um dos sete saberes que o Edgar Morin fala, um deles é esse, né? Alcançar a compreensão humana. E ele vai dizer que as escolas, as faculdades, etc., deveriam ensinar a compreensão humana. E parece que isso não é fácil. Ele faz um outro livro chamado A Cabeça Bem Feita, né? Que a cabeça bem feita não é uma cabeça cheia, né? É uma cabeça que consegue alcançar a compreensão humana. E isso não é fácil. Parece que nós humanos temos uma disposição muito forte sobre a qual devemos lutar, né? Que é uma incapacidade de alcançar a compreensão da complexidade do que é a vida. Por isso que estamos encalacrados no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, né? Sempre estamos lutando contra a incompreensão. Mas vivemos tanto tempo, né? Quer dizer, 8.000 anos, pelo menos antes da Era Comum, né? Depois da Era Comum, 2.000 anos. Mas nós temos uma trajetória. Se tomar a presença do homem na Terra, se calcula em 40.000 anos. E a gente está lutando o tempo inteiro contra essa incompreensão, que é essa invocação que você comentou, Henrique, aí, e eu confesso que eu não conhecia aquela do Einstein, que realmente me chocou muito, apesar de vivê-la, né? Mas essa ideia de que há disciplinas que tematizam a compreensão humana, a complexidade humana, que são percebidas no nosso processo educacional como um evento que não significa nada. Aquilo já passou e eu me livrei. Realmente, eu vesti a carapuça aí, Henrique. Eu vou pensar como você propôs que nós, educadores do século XXI, né, temos que entregar uma universidade com mais educadores que aceitem, que assumam, que invoquem a complexidade que é a educação e a complexidade que era alcançar a compreensão humana. Queridos amigos, muito obrigado pela paciência. Tivemos uma manhã maravilhosa, alvissareira, né, centrada na compreensão humana, né, a partir de um cenário
de incompreensão que foi a escola. E todos estão convocados, então, para a próxima semana, para a conferência da professora Maria Lúcia Bose, sobre medicina, entre a arte de cuidar e a ciência das doenças. Então, mais uma vez agradeço, queria lembrar a todos que essa sessão fica gravada depois para a gente assistir e reassistir, pegar fragmentos e debater em sala de aula e encaminhar para os nossos amigos, enfim, que isso aqui alcance, né? Alcance o mar, seja uma garrafa jogada no mar. Ok, então o Fábio vai nos deixar agora com o seu tradicional jazz. Eu queria novamente agradecer aos queridos amigos e professores Edson Ribeiro e Henrique Sá, convidá-los até semana que vem, convidá-los agora para um almoço tranquilo, um almoço calmo, em família, no recôndito do confinamento. Queridos amigos, até... Grande abraço, Pico. Grande abraço. Tudo de bom. Saúde. Tchau, Henrique. Tchau, grande abraço. Tchau, Raquel, Hugo, Bruno. Fernanda Coutinho, que hora posso te ligar? Dela já saiu. Celção.